paz do Senhor, meus irmãos. Aproveitando que nós estamos todos de pés, vamos fazer a leitura do texto, a qual o Senhor nos presenteia esta noite. Está no livro do profeta Zacarias, capítulo de número 4, o verso de número 6. Livro do profeta Zacarias, capítulo de número 4, verso de número 6. E respondeu-me dizendo: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: Não por força, nem por violência, mas sim pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Amém, meus irmãos? Podem sentar. Louvamos a Deus, porque Ele nos dá graça de podermos cultuar o seu nome nessa noite, neste lugar, com vida. E aqueles que aqui estão enfermos, Deus está aqui, Ele é o curador. Ele é o Deus que sara. Estamos para louvar e bendizer o seu nome. Para mim hoje foi um dia muito bom. Estive com a presença de Deus. Desde a manhã eu estava com esse texto. Talvez eu não tenha condições de poder passar o que o meu pensamento provocou a mim nesse dia. Em vários momentos, senti forte a presença de Deus. O texto de Zacarias, capítulo 4, verso número 6, ele segue um contexto. Ele é um tema, ele é um versículo bem conhecido dos irmãos, bastante pessoas falam dele. Às vezes até para uma espécie de covardia espiritual, de não lutar por alguém. Daí a gente diz assim, é pelo Espírito de Deus, né? Não é por força, não é por violência, e a gente se acomoda. Obrigado, pastor. Daí a gente se acomoda, né? A gente utiliza sempre o que Deus pode fazer. E certamente é isso assim, é mesmo. Nós só somos um instrumento de Deus. E como foi falado aqui, o que Ele precisa fazer, não precisa de mim para fazer. Eu sei perfeitamente disso. E sempre quando vejo essa frase, o que Deus tem para fazer, Ele não precisa de mim para fazer, então eu vejo o privilégio que Ele me deu, de poder fazer, juntamente com Ele, como disse Paulo, que dizia assim, eu falo de Deus como diante de Deus, não pelas costas de Deus, né? Falar de Deus como diante de Deus. Então esse texto é muito importante, mas para entendê-lo nós temos que entender o contexto. Para os irmãos que gostam de Bíblia, os textos aqui que estão junto aqui ao redor desse texto de Zacarias, não somente o texto de Zacarias, mas a carta de Zacarias é dividida em duas partes. O que isso ajuda? Certamente ajudará e ajudará muito, para os irmãos saberem disso. Zacarias é dividido do capítulo 4, do seu capítulo 1 até o capítulo número 6, que é a primeira parte do cativeiro, com Zorobabel, do retorno com Zorobabel, que se deu no ano de número 500 aproximadamente, não vou ali precisar a data, até porque eu não quero cair no erro. No ano 500 aproximadamente, retorna a primeira leva com Zorobabel, então a primeira parte com Zorobabel é Zacarias capítulo 1, do verso 1 do capítulo 1 ao capítulo 6. E a segunda parte são profecias, mais voltada para apocalíptica, mais profecias de revelação, apesar de que aqui no início, Zacarias ele faz uma mescla. Deus usa Zacarias para uma mescla, apontando o que irá estar acontecendo e apontando o que irá acontecer, justamente porque esse versículo ele segue ali, não é por força nem por violência, mas pelo Espírito. Pelo Espírito, porque Deus iria fazer algo incomum, jamais imaginado pela mente do ser humano. Que a genética, ela trabalha o seguinte conceito, que para vir um outro humano à vida, tem que existir a participação do homem e da mulher. E o Espírito gerou Jesus, falando para Maria, Lucas capítulo 26, diz assim, descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te cobrirá e tu se achará grávida. É um conceito que o ser humano não consegue admitir.
Ele não consegue entender como é que isso foi feito. Não houve nem abuso da parte de Deus em relação a Maria, não houve todos esses contextos que tem aí fora, essas pragas doutrinárias que existem aí fora, que trazem uma certa vergonha ao evangelho quando eles vão trabalhar com esse contexto. Isso aí é de Deus. As coisas de Deus o homem não entende. Só entende as coisas de Deus quem é de Deus, quem é espiritual. Tá? Não se entende as coisas de Deus a partir da materialidade. Materialidade se entende com a materialidade. E as coisas de Deus se entendem com a espiritualidade. E Deus, ele tem algo que o Espírito Santo, ele penetra todas as coisas, disse Paulo, ainda as coisas de Deus. Então é só ele que entende as coisas de Deus que tem para fazer. Outra coisa importante do que Deus vai fazer aqui, que não é por força nem por violência, mas pelo Espírito, é algo que está acontecendo dentro do contexto. Eles estão construindo um templo, certo? Estão construindo um templo. E esse templo, ele causou uma divisão na igreja, porque a geração nova que estava construindo, quando viu os alicerces serem colocados, eles jubilaram. Eles fizeram festa, eles cantaram. A Bíblia diz que se ouvia de longe o canto deles. Mas a outra geração que já tinha visto o templo antigo e toda a sua glória, quando viu os alicerces daquela casa tão pequena, aquela casa tão singela, sem graça, eles choravam. E a Bíblia diz que não dava para definir entre a alegria de um e o choro de outro. Então Deus usa o profeta Ageu para dizer a seguinte frase: a glória da segunda casa será maior do que da primeira. O que nós entendemos aqui é o seguinte, irmãos: é inadmissível para o homem entender por que o templo de Salomão, com toda a sua pomposidade, com ouro, com querubins, com serafins, desenhos extraordinários, com toda a riqueza da época, era menos do que esse templo. Porque o profeta Joel falou, e eu acredito que ele falou, movido pelo Espírito Santo de Deus, mas Deus não estava referindo-se àquele templo que ele estava construindo. Deus estava referindo-se a mim e a você. Era a mim e a você. Porque até então ele habitava em templos feitos por mão. Davi sabia disso, que ele, até quando foi chamar a atenção para construir o templo de Deus, Davi sabia, Salomão sabia, dizendo: esse templo é pequeno para o Senhor habitar, jamais o Senhor habitaria em templos feitos por mãos de homem. Então Deus usa o profeta Joel no capítulo 2 para dizer a seguinte frase: essa casa será maior do que a primeira, a glória será maior do que a primeira, porque esse Deus grande, esse Deus poderoso, esse Deus extraordinário, ele veio e habitou dentro. Veja que se você olhar para mim, você não vê beleza nenhuma. Não vê. Pelos olhos carnais você não vê. Mas pelo Espírito Santo Deus está dentro. Como está dentro de você. Então essa beleza do texto, beleza da profecia, é justamente isso. Certo? Então, esse contexto que está aqui acontecendo, Deus está usando um homem, Ciro, né? Um rei de reis, soberano, um homem de guerra, um homem de lutas, de batalhas. E certa noite, quero aqui colocar que é uma noite, né? Porque geralmente naqueles dias as visões aconteciam de noite. E nesse momento a pessoa entrava num descanso físico, consequentemente entrava nesse ápice da espiritualidade e atingia esse nível. Deus falou com Ciro. Deus lembrou-se que há anos atrás, antes de Israel ser levado para cativeiro, antes de Judá ser levado para cativeiro, Deus havia usado os profetas Oséias, profetas Joel, para trazer a seguinte frase: vocês irão ao cativeiro. E Jeremias também da mesma forma, disse: vocês irão para cativeiro, mas 70 anos vocês voltarão. Estava completando-se os 70 anos, então Deus falou com Ciro. Um homem que não era religioso, um homem que não pertencia à tribo de Israel, mas Deus falou com ele, ele assentou no coração e deu todas as regras para eles voltarem. Então Zorobabel voltou. Junto a ele 42 mil, mais de 42 mil pessoas que retornaram para Jerusalém para construir a casa. Especificamente a casa do Senhor foi a primeira leva. Neste momento, quando eles chegaram em Jerusalém, o que eles fizeram? Primeira coisa, ontem nós ouvimos uma palavra muito importante aqui, onde o pastor colocava que tem que ter altar. Foi o que eles fizeram. Chegaram em Jerusalém, e a primeira coisa que eles erigiram foi um altar para apresentar o holocausto diante de Deus. Até então não tinha problema.
né? Até então não tinha problema. Segunda coisa então que eles fizeram, depois de jubilarem, porque tinham feito o altar, depois de apresentarem o holocausto a Deus, foi preparar o alicerce, a base do templo. Quando lançaram as bases do templo, nós já falamos, houve júbilo, houve festa, houve choro, houve contrição, mas agora o problema começa a aumentar, porque um grupo ao redor começa a ver que aquilo está ganhando corpo. Já não era só 42 mil pessoas andando a léus, indo em direção a Jerusalém, agora já tinham oferecido o holocausto ao Senhor, e agora já tinham colocado as estacas do templo. A Bíblia diz que os inimigos vieram para junto de Israel, para junto de Judá, melhor dizendo, e ali tentaram ajudar no templo, mas eles eram inimigos, eles não queriam na realidade ajudar, eles queriam atrasar a obra. E Esdras, juntamente, Zorobabel, juntamente com os sacerdotes, não deixaram eles se comunicarem e viraram inimigo ao problema. Porque então, esses inimigos vão até o rei Ciro, até o rei da época, agora dão carta ali avisando que a obra está sendo construída. Por causa de motim, por causa de conluio, por causa de falso testemunho, estes homens conseguem barrar a obra do Senhor. Era o segundo ano que eles estavam em Jerusalém. Eles barraram a obra do Senhor no segundo ano. Aquela obra ficou parada por 16 anos. 16 anos a obra ficou parada por causa de falso testemunho. E diante dessa situação, né, esses 16 anos, é aí que entra Ageu, o profeta Ageu, e aí que entra o profeta Zacarias. Porque ao findar esses 16 anos, o que havia acontecido com o povo de Israel? Se nós lemos o livro de Ageu, nós vamos ver, o povo havia cuidado de si mesmo. Já tinham plantações, já plantavam, já colhiam, não tinham gado, eles já tinham uma vida social, eles já estavam envolvidos com as coisas particulares, e haviam colocado no seu coração uma frase que muitos de nós temos, mas que é uma frase aparentemente verdadeira, mas é uma mentira, porque eles tinham colocado no seu coração a seguinte frase: não é tempo de nós mexermos com as coisas de Deus. Muitos de nós temos essa frase, e alguns de nós, eu vou usar aqui uma expressão, os irmãos vão me perdoar, mas é a expressão verdadeira para o nosso tempo. Muitos de nós somos covardes, porque nós estamos vendo as coisas acontecerem, nós estamos vendo as coisas necessitadas, mas nós estamos cuidando de nós mesmos. Nós estamos cuidando da nossa situação. Isso é feio? Claro que não. Não é. Mas Deus chama atenção através do profeta Joel, dizendo o seguinte: esse povo está falando com eles, olha, não é tempo de nós mexermos com a casa do Senhor. Mas o Senhor chega e diz para eles: é tempo sim, vocês têm que mexer na minha casa. Porventura a minha casa vai ficar deserta e a casa de vocês toda adornada com todos os benefícios que ela possui, e a minha casa, ela ficará nessa situação? Não. Subi ao monte, pegue madeira e vem mexer na minha casa precisa desse cuidado. Veja o que Joel vai falar, irmãos. Capítulo 1, versículo número 7. Por que Deus está falando isso? Ele precisava de uma casa para morar? Certamente que não. Não é? Certamente que não. Mas nesta casa ele diz: eu serei glorificado. Nesta casa eu serei adorado. Nessa casa as nações conhecerão. Veja, a igreja, o templo em si nada é, irmãos. O templo em si é um amontoado de tijolos. Mas é o lugar que Deus escolheu, viu? É o lugar que Deus escolheu para manifestar a sua glória. Não é um, não é dois, não é 10 os que aqui estão que encontraram a razão da sua vida ao pisarem dentro da casa do Senhor. Muitos chegaram com a vida totalmente destruída, mas quando ouviram o poder da palavra de Deus, foram tocados e saíram com a vida transformada, porque tinha uma casa para Deus ali habitar. Meu irmão, o que Deus estava olhando? Esse povo, agora Judá, Israel não existe mais, tá, irmãos? Neste momento da história, Israel desapareceu do mapa. As 10 tribos do norte não existe mais. Então a gente vai se confundir aqui muitas vezes falando Judá, Israel, meio que a mesma coisa, mas não é. Só para os irmãos terem uma ideia, são 2 tribos só que fica. Judá, Benjamim, uma parte de Levi, uma parte da tribo
outra tribo ali. São 2,5 tribos, então, mais ou menos dizendo. Israel do norte não existe mais. Deus havia falado através do profeta Oséias: a tribo do norte não existirá mais, mas eu me compadecerei da tribo de Judá. E também compartilhando com esse texto a mensagem de Oséias, dizendo assim: eu libertarei meu povo. Não será com arcos, não será com espada, não será com flecha, não será com cavalos, não será com carros, mas será pelo Espírito de Deus. Então Deus convoca esse povo aqui. E agora entram por força e por violência, não por força ou por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Força e violência, 2 contextos que nós entendemos muito bem dele. Todo ser humano conhece, sabe? Todo ser humano, desde Adão até os dias de hoje, conhece essas 2 expressões, porque nós vivemos dentro dela, força e violência, certo? Até aqueles que querem promover a paz. Todos nós confiamos no nosso braço, todos nós lutamos a nossa causa, a nossa ideia. Até aqueles altamente espirituais, eles lidam com a força e violência. Muitos espirituais, em vez de fazer o que Deus orientou a Pedro para fazer: olha, quem tomar cuidado do meu rebanho, tome cuidado, não por força ou por necessidade, mas eles colocam a força e a violência, subjugando mentalmente as pessoas, intelectualmente as pessoas, e até subjugando a sua espiritualidade, dizendo que se você fizer tal, você vai para o céu, fizer tal, você vai para o inferno. Eu ainda não encontrei nas Escrituras algum homem que tenha as chaves do céu e as chaves do inferno para determinar quem vai e quem fica. Aquele que tem a chave na mão é o poderoso Jesus Cristo, que sabe muito bem abrir e muito bem fechar ela. Então os homens escravizam na força e escravizam na violência. Nós, quando nós educamos os nossos filhos, nós também usamos a força e a violência. E nós usamos uma frase para amenizar a coisa, né? Nós usamos assim: é uma violência pedagógica, não é? Não é isso? Por que nós usamos a violência pedagógica? Porque nós estamos olhando a criança ali, a malícia dela, e já visualizamos um adulto, né? E chamamos a atenção dela para que ela não venha se tornar um adulto mau. E nós então usamos a penalidade para trabalhar a questão do desenvolvimento humano, não é assim? O indivíduo vai para o exército, chega lá, o sargento ou alguma pessoa lá do gênero diz assim: aqui você vai ser um homem, através da força e da violência. O indivíduo vai ralar, o indivíduo vai sofrer, mas ele sai de lá um indivíduo formado. Porque todo indivíduo que serviu o exército sai de lá e diz: eu gostaria de estar lá de novo, porque lá a gente aprende disciplina. É a força e a violência. E até quando nós vamos apresentar as coisas para Deus, nós acreditamos que existe um Deus por trás de nós que também exige isso. E isso é verdadeiro. Isso é verdadeiro. E também é pedagógico. Porque Deus, quando Ele trabalha com o homem, você imagina, uma vez eu estava pensando assim: meu Deus, o esforço que o Senhor tem que fazer para se comunicar comigo não é fácil não, porque eu sou burrinho. Você imagina um Deus intelectual, sabedor de todas as coisas, a incognição dele não tem limite, e daí ele se vem para mim, não é eu que subo até ele, é ele que desce para mim, e eu fico ali nos meus pensamentos dizendo: Senhor, mas isso eu não estou entendendo. E ele tem cuidado, e ele fala comigo, e ele me ajuda, ele me encaminha. Eu falo quão grande é o Senhor, mas para mexer comigo não é fácil não. Isso é tão importante que Filipenses escreveu isso, dizendo assim: ele sendo Deus, não teve por usurpação ser como, mas se humilhou vindo, pegou a carne humana, essa carne que você carrega, se humilhou para conversar com os seres humanos. Então Deus, sabendo disso, Ele trabalha com o castigo, Ele trabalha com a pena, Ele trabalha com as situações, porque os seres humanos só entendem isso, irmãos. Vai falando com a criancinha para você ver: pare com isso, meu filho, deixa disso, meu filho. Ah, filho, larga isso, filho, pare. Essa criança vai crescer uma criança mimada, desequilibrada, uma criança que vai dar problema no mundo, porque ela nunca teve alguém que lhe aplicou a pena.
Nunca ninguém deixou de castigo, nunca ninguém falou alto, nunca ninguém gritou seu pé do ouvido. Vai crescer um ser humano desequilibrado. Aliás, nós estamos numa geração de desequilibrados. É isso mesmo, irmãos. Porque falta a pena e o castigo, e Deus trabalha. O texto de Hebreus capítulo 12, versículo número 6, está escrito da seguinte forma: Deus açoita e castiga aquele que recebe por filho. Ele também trabalha com a pena e com essa questão aqui que o texto está falando, a força e a violência. O texto de Hebreus capítulo 10, versículo 31 ainda trabalha o seguinte texto, dizendo assim: horrenda coisa é cair na mão de um Deus vivo. E tem gente que só traz o lado da graça. Ah, que Deus é misericordioso, irmão. E Deus açoita e castiga, porque o inferno é um lugar terrível. E o pai que sabe para onde o filho está andando e é um lugar mau, se não castiga, é um imbecil. Porque esse menino vai cair no lodo, no lamaçal, na dificuldade, e o pai vai estar olhando depois, pedindo oração e clamando dia e noite, dizendo: Deus tenha misericórdia. Como é que Deus vai ter misericórdia se quando era para você atender na dificuldade, você virou as costas para o teu filho e deixou ele cair no lodo? Meu irmão, por força e por violência, é o que os seres humanos entendem. Nós somos especialistas nessa área. Aliás, nós até julgamos assim: a força, nós temos força policial, forças de exército, coisa lá de tal, e alguns indivíduos utilizam a violência para lutar pela paz. É assim, não é? É assim, não é? Nós somos contrários a eles ou somos favoráveis a eles? O que os irmãos acham? Nós somos favoráveis. Por que nós somos favoráveis? Se as nossas forças de inteligência, se as nossas forças de proteção não trabalharem para nosso favor, a nossa nação rui. E nós não queremos que a nossa nação venha à ruína. É assim, não é? Então nós apoiamos a violência. É assim, não é, irmãos? Concorda comigo ou não concorda? Quando você vê um policial vestido de farda e tal, e ele vai para cima do indivíduo que roubou uma carteira, meteu a faca em algum, deu um tiro em outro, até matou alguém, você não diz que o indivíduo está errado, mas antes diz: isso mesmo, policial, faça o teu trabalho. Ele está usando a força, está usando a violência. Mas ele está usando a violência e a força para uma justa causa. Não é assim que nós falamos? Essa causa é uma causa justa. Não é? Irmãos, é assim que nós falamos ou não é assim que nós falamos? Falamos dessa forma. Só que Deus está revelando algo extraordinário. Somente Zacarias escreve isso. Deus está revelando uma coisa extraordinária. Deus está falando assim: gente, eu trabalho com vocês no campo de vocês. Trabalho com vocês na medida de vocês. Mas eu sou Deus, eu estou num campo onde vocês não conseguem trabalhar. Eu estou no campo da espiritualidade. O meu campo da espiritualidade, o meu espírito, ele penetra em lugares que você não consegue chegar, situações que você não pode movimentar, porque o homem confia no seu braço. E daí o texto diz assim: maldito o homem que confia em si mesmo, seria a frase, né? O texto foi um pouco mal interpretado, e alguns interpretam dizendo assim: maldito o homem que confia no outro homem e coloca o outro como um inimigo. Não, é em si mesmo. Maldito o homem que confia em si mesmo e faz do seu braço a sua força. Viu? Maldito o homem que confia em si mesmo, que confia no homem e faz do seu braço a sua força. Não confia em Deus, acha que pode fazer tudo. Mas Deus está falando assim: olha, a tua força você pode fazer muita coisa, mas é o meu espírito que pode fazer tudo. A tua força pode até trazer segurança em algum momento, momentaneamente na sua vida, você vai ter vislumbres de paz. Porque é isso que nós falamos sobre a força da nação, força policial, etc. e tal. Vislumbre de paz, nós temos uma sensação de segurança. Não é segurança. Mas Deus falava assim: o meu espírito dá paz. Viu? O meu espírito dá paz. O meu espírito dá segurança. Porque aquele que anda seguro na mão de Deus, está seguro com Deus, está seguro mesmo. Por isso o salmista Davi disse assim: olha, ainda que eu ande pelo vale da sombra, da morte, eu não sei que lugar é esse, irmão. Já tentei vislumbrar como é que seria esse vale de sombra e morte, mas não sei como é.
Porque nós brasileiros, nós nunca experimentamos algo do tipo, algo do gênero. Agora os israelitas sim. É a nação mais sofrida que existe neste mundo. São os israelitas. Desde o seu nascedouro. Perseguidos, tendo que fugir, como nós vimos aqui o pastor falar, tendo que comer seus próprios filhos para se saciarem a sua fome, tendo que correr por montes e vales, tendo que se esconder dentro de caverna, perder o seu nome e a sua identidade, porque judeu, hoje conhecido, não é do início, irmão, sabe? Não é do início do judaísmo isso. A palavra portuguesa, por exemplo, judiar, vem de judeu, vem de judia, que eram as mulheres que eram jogadas no campo de concentração para ser jogados os gases em cima dela. E vamos judiar, judiar vem de judia. Então o que acontece aqui? O homem vive por si mesmo. Mas o Senhor está falando assim, tem um espírito, viu? Não esquece que tem um espírito. Porque eu tenho certeza, eu sou uma peça viva disso. Eu vivi pela minha força. Falei, eu compro, eu vendo, eu faço, eu negocio e tal. E depois a gente vai para a oração, para Deus resolver o problema que a gente entrou, né? Entrou de cara no negócio, daí vai para a oração. Senhor, me ajuda. Senhor, me tira. Eu fui para a oração também, igual todo mundo. Se eu falava assim, homem de Deus, foge dessas coisas. Nenhum soldado que milita se embaraça com as coisas dessa vida. E eu, Senhor, tem misericórdia de mim. Homem de Deus, sai dessas coisas. Nenhum soldado que milita se embaraça com as coisas dessa vida. Senhor, tu tem misericórdia de mim. Senhor, homem de Deus, sai dessas coisas. Nenhum soldado. Era essa palavra que estava ao pé do meu ouvido toda hora. Eu falando, não, Senhor, eu quero aquelas palavras do Senhor. Sim, meu filho, eu estou contigo, estou junto. Aí, levanta-te, pode contar comigo. Eu vou pagar tuas contas, etc e tal. Não. A palavra era verdadeira ao meu ouvido, dizendo, foge dessas coisas, porque um soldado que milita não pode viver embaraçado. Então orei ao Senhor e falei, Senhor, eu sei que eu errei, fiz mal. Quando fui fazer esses negócios, não comuniquei o Senhor, não pedi sua ajuda, não pedi seu conselho, não fui ao joelho para buscar se a orientação era de Deus ou não. Irmão, para resumir, eu estava perdendo os meus cabelos, eu estava ruim com a vida a todo instante, porque eu estava perdendo muito dinheiro, eu estava numa situação de dificuldade, e eu orei ao Senhor então e falei, Senhor, eu sou culpado, me ajude. E me ajude a viver com isso. E daí o Senhor me deu graça. Fiquei 8 meses andando a pé e outras coisas do gênero por aí, sofrendo. Mas o Senhor me deu graça. Como nós falamos no Salmo 116 ontem. Ele firmou meus passos. Ele tirou aquela corda de volta dos meus pescoços. Ele me deu noite de sono, me deu paz, me deu alegria, razão para viver. Esse é o Deus. Porque o homem que confia em si mesmo, ele até pode trazer sensações de liberdade. Mas o homem que confia em Deus, ele deita, dorme no meio dos seus inimigos e até baba. Não é? Porque confia em Deus. Ele anda pelo caminho da dificuldade, mas ele sabe que ele tem um Deus que está lutando por ele, e ele vai sair do outro lado ileso, para a glória de Deus. Aleluia. Outra coisa importante do Espírito, o Espírito conhece Deus na profundidade, pois ele é o próprio Deus. Então, quando o Espírito está fazendo algo extraordinário da seguinte forma: enquanto Zorobabel com todo Israel trabalhava para o Senhor depois da palavra de enfrentamento de Deus, o Senhor trabalhava por eles. Deus chamou todo Israel para uma conversa, todo Judá para uma conversa, e falou assim, ó pessoal, vocês é o seguinte, quando vocês estavam colhendo lá, vocês estavam tendo o resultado do que você escolhia? Quando vocês faziam negócio, vocês estavam tendo o resultado do que vocês faziam negócio? Deus falou para eles, então é o seguinte, muda aí a situação, não é mudança de hábito esse ano? Muda aí a situação, muda o foco, foque na minha casa, porque eu serei glorificado na minha casa, e quando eu for glorificado na minha casa, vocês serão glorificados lá. E Deus vai falar mais para frente, Joel, dizendo bem assim, olha é o seguinte, quando vocês foram lá, quando tinha 100, vocês foram lá pegar, quantos tinha? Tinha 50, tinha 20, tinha 10, não tinha nada. Então é o seguinte, se você colocar o coração na minha casa, vai ser derramado bênção sobre a vida de vocês, quando vocês aplicarem o coração na minha casa. Então é muito comum nós vivermos apercebidos com o nosso mundo.
Mas Deus nos chama para uma experiência mais profunda. Experiência mais além. Porque Ele é além. Ele é além. Ele diz assim, olha, o pensamento de vocês, veja como é que é, nós temos pensamentos muito bons. Quando vocês oraram no início do ano agora, e os planos que vocês fizeram para 2019, irmãos, se todos vocês falarem dos planos, são planos ótimos. Planos muito bons. Mas Deus diz assim, o plano de vocês não é meu plano. O pensamento de vocês não é meu pensamento. O caminho de vocês não é meu caminho. Aplique o coração nas coisas do Senhor e comece a conhecer Deus de uma maneira mais profunda. De uma maneira do Espírito, pelo Espírito. O Espírito revela, o Espírito traz, porque o Espírito é vida. O Espírito não consegue andar com a morte porque ele é vida. O Espírito não consegue andar com a miséria porque ele é fartura. Diz Ageu assim, minha prata, meu é o ouro, meu é tudo, diz o Senhor. Quem se aplica às coisas de Deus, Deus se aplica por eles. Né? E a coisa flui, e a coisa anda, porque é pelo Espírito. Podemos sair daqui hoje e continuarmos ainda a conversarmos conosco mesmo e dizermos assim, amanhã eu vou lá fazer tal coisa, ou comprarei tal coisa, ou irei em tal lugar, sem comunicar, porque Deus não vai te proibir. Muitas vezes Ele vai falar, não é bom fazer, outras vezes Ele vai dizer, não faça, mas algumas vezes Ele vai dizer, faça. Ou podemos sair daqui hoje confiando de que Deus é poderoso para fazer em nós muito mais do que pensamos ou pedimos. De que Deus pode realizar através de nossas vidas e em nós algo que nós jamais pensamos, porque Paulo falou isso, o que o teu olho nunca ouviu, o que os teus ouvidos nunca ouviram, o que o teu coração nunca sentiu, o que Deus tem reservado para a tua vida. 2019 é um ano de vitória para a igreja do Senhor aqui em Foz do Iguaçu, para a nossa igreja no Templo Central. Hoje, quando eu estava vendo essa palavra, e eu não estou falando nem metade do que eu vi hoje, eu falei para o Senhor, Senhor, é isso mesmo? Eu fiquei assim, meio aterrorizado com o que eu estava ganhando. Eu falei, Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer que eu fale hoje? Sobre investimento em obra? Eu nunca falei sobre isso, irmãos. Eu nunca falei sobre isso. Falei, o texto, o Senhor está falando sobre isso. É isso mesmo que o Senhor quer que eu pregue hoje? Hoje eu estive lendo, irmãos, eu li Zacarias, eu li Joel, eu li Esdras, eu tive Neemias, eu tive lendo muitas coisas hoje, e eu falava, Senhor, é essa a palavra. Em algum momento o Espírito Santo tocou fundo em mim, eu chorei diante de Deus, porque eu não quero ser um falso pregador da palavra. Não sou eu que abençoo, mas é Deus que abençoe. A palavra falada nessa noite é, não confia em ti mesmo, mas confia em Deus, que pode fazer absolutamente mais do que você espera por você. Estejamos de pés comigo. Aleluia. 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 Tem gente andando na vontade permissiva de Deus. Está fazendo coisas, Deus está permitindo você fazer, você está pensando erradamente que Deus está gostando disso. Deus está permitindo você fazer. Mas hoje o Espírito Santo de Deus está nos convidando para ir para um patamar do absoluto, não do permissivo. Andar na vontade absoluta de Deus. Deixar Deus trabalhar. Aleluia. Deixar Deus trabalhar em nós. Deixa Deus trabalhar na nossa vida. Deixa Deus trabalhar nas nossas vontades. Deixar Deus trabalhar nas nossas emoções. Certamente nós iremos gritar em alguns momentos de muita dor e vamos dizer, para Deus, eu não posso mais, como disse o profeta Abacuque, dizendo, eu ouvi a tua palavra, eu tive medo, os meus rins se torceram todo dentro de mim, eu fui tocado, eu fui mudado, vai doer, mas vai valer a pena, porque Deus se manifestará através da tua vida e da minha vida. Aleluia. Levante uma das mãos para o céu comigo, irmão. O tempo foi.